quais são os cuidados principais que eu preciso ter ainda na maternidade. Na maternidade, eu vou aprender. Eu enumerei 5 cuidados para vocês. Deixa eu falar na ordem, para a gente não se perder aqui. Cuidar do ambiente. Por que é tão importante cuidar do ambiente? Na maternidade, por muitas vezes, a gente não tem a coisa do horário, né? Também não sei a hora que o bebê vai nascer. Eu não sei quais vão ser as condições de vocês após o parto. Se foi um parto normal prolongado, se foi um parto cesáreo, enfim. Na maternidade as coisas vão se tornando cíclicas. A gente tenta ajustar com relação às necessidades individuais, como eu falei, de cada um, mas por muitas vezes a gente vai precisar seguir alguns horários, porque existem alguns processos. E aí, quando eu falo em cuidar do ambiente, é que esse bebê ele vai para casa. E aí, você já tem que ter em mente aonde é que ele vai dormir, aonde é que ele vai mamar, como eu vou fazer para já deixar caracterizado o que é dia e o que é noite, como eu vou fazer com relação ao local que eu vou estimular ele, como eu vou fazer com relação às sonecas que ele vai ter durante o dia, como eu vou saber qual a melhor temperatura, qual a melhor roupa para colocar nele. Então, o ambiente ele é extremamente importante para você enquanto a sua chegada em casa. O nosso segundo cuidado é com relação ao cuidar da alimentação. É na maternidade que você vai ter o seu primeiro contato com relação à amamentação. É na maternidade que você, logo que seu bebê nasce, você vai ter a hora de ouro. É na maternidade que você vai aprender com relação à pega, à posição, ao intervalo das mamadas. Você vai aprender um pouquinho sobre o colostro, sobre como seu bebê vai se comportar nas primeiras 24 horas com relação a esse alimento, ao líquido amniótico que vai ficar dentro da barriga dele, como ele vai eliminar esse líquido amniótico. E aí você vai saber também como eu vou saber que meu bebê... A Grazi fala muito bem isso. A Grazi tem uma forma de ensinar, de orientar fantástica com relação a como você vai garantir que seu bebê está se alimentando bem. Você vai ter que observar as trocas de fraldas. E aí a gente entra no nosso terceiro assunto, que é com relação às trocas de fralda. E aí, com relação às trocas de fralda, eu vou ter que entender de quanto em quanto tempo eu vou precisar trocar essas fraldas. O que eu posso esperar com relação às eliminações, com relação ao xixi e cocô nas primeiras 24 horas. Vocês sabiam que não necessariamente o bebê ele vai fazer xixi ou cocô nas primeiras 24 horas? Isso é normal? Aí na maternidade ainda, geralmente elas oferecem a pomada que você vai utilizar. E que pomada é essa? Porque eu vou precisar comprar em casa. É uma pomada protetora. Você sabia que existe 2 tipos de pomada? A de proteção, de prevenção, no caso, e a pomada de tratamento. E Bianca, quando eu uso uma ou quando eu uso a outra pomada, a de tratamento, você vai utilizar de acordo com a orientação do seu pediatra. Se você tiver dermatite de repetição, você não pode usar de tratamento sempre, você vai usar de proteção, a de prevenção, porque ela vai criar uma barreira na pele do seu bebê e ela vai impedir esse contato das fezes com o xixi com a pele. E aí, como eu vou realizar essas trocas? Como é que eu limpo? Eu limpo da frente para trás? Como é que eu viro o bebê para limpar? Isso tudo a gente aprende ainda dentro da maternidade. Eu não posso ter uma área molhada ou úmida para passar pomada. Não, essa área tem que estar bem sequinha para evitar assaduras. Isso tudo você precisa conhecer um pouquinho antes. Porque você conhecendo, isso te dá, como eu te falei, vai te empoderar para você ter a sua tomada de decisão. E a partir do momento que alguém te questionar, ou você mesma se questionar, meu filho está fazendo tanta assadura, mas não é possível.
Eu tô limpando, eu tô fazendo tudo direitinho, eu preciso de ajuda. E qual é essa ajuda que eu vou ter? De um profissional específico. Não é mesmo? Com relação à troca de fraldas, eu tenho tudo isso. E aí eu penso assim, se eu tô falando de ambiente, se eu tô falando de troca de fraldas, como é que eu vou fazer essa troca de fraldas à noite? Não é não? Em que local eu vou fazer? Qual a luz que eu vou utilizar para eu não precisar acender a luz de uma forma e acabar acordando esse bebê? Não é mesmo? Eu preciso trocar a fralda a noite toda. Isso tudo a gente aprende, a gente escolhe e a gente faz da melhor forma possível. E se não for desse jeito, a gente tem a capacidade de escolher que vai ser do outro jeito e ponto. A informação eu tenho. A escolha é minha. Conseguem entender? Tá fazendo sentido para vocês? Eu preciso ter toda essa organização, não só com relação aos materiais, não só com relação ao local, mas também na minha mente, do passo a passo do que eu devo ou não devo fazer. Aí a gente vai para o quarto assunto, que é o banho. O banho geralmente ele é feito na maternidade. O que é importante eu saber? O importante é se eu pelo menos tenha contato visual com esse banho. Por quê? Eu vou precisar entender qual é a temperatura ideal para esse banho. A gente fez uma live sobre banho, foi uma live não, foi um vídeo sobre banho, fantástico. Quem quiser, dá uma olhadinha lá, que a gente fala da importância do banho, que é uma coisa que parece simples, mas não é tão simples, não é mesmo? E o banho, ele geralmente é dado depois, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda esse banho depois de 24 horas de vida do bebê, para você manter o vernix, para você assegurar as questões instáveis desse bebê com relação à sua adaptação aqui fora, porque nessas primeiras horas de vida o bebê tem dificuldades com relação à respiração, com relação ao controle térmico. Então, a gente preconiza esse banho depois das 24 horas de vida. E é muito importante você vivenciar esse banho dentro da maternidade, porque você tem um contato para ver o quanto é importante você já ter tudo definido, tudo organizado com relação ao material, com relação ao ambiente. Se eu vou dar o banho, eu não posso dar um banho no banheiro, né? E trazer esse bebê peladinho até o quarto que está com ar-condicionado. Eu tenho que ter todos esses detalhes bem organizados para que eu não cause prejuízos para o meu bebê, para que eu não cause desconfortos para esse bebê. A gente vai lembrar que para o bebê, quanto mais a gente fizer repetição e quanto mais ele tiver o conhecimento, que aí a gente traz esse conhecimento da extragestação, mais forte fica aquela palavrinha previsibilidade, melhor para ele. Então, se eu sei a temperatura, se eu sei o local onde eu vou dar o banho, se eu sei a técnica que eu devo fazer para dar o banho, se eu sei o passo a passo, que ele começa pela cabeça, eu seco, eu passo para o corpo, depois eu viro as costas, se eu sei todo esse passo a passo, muito mais seguro eu vou estar quando eu chegar em casa. E se eu tiver que ensinar até para alguém que vai me ajudar, não é mesmo? Porque talvez eu não tenha condições de fazer, mas talvez eu tenha uma pessoa que faça para mim. Mas se essa pessoa não vivenciou a maternidade, pelo menos eu consigo mostrar para ela como eu quero que ela faça esse banho, não é mesmo? E a gente vem para o nosso quinto e último, não mais importante cuidado, que é o cuidado com o coto. O cuidado com o coto umbilical, muitas vezes, ele é uma coisa que assusta as famílias, né? Muitas pessoas, os pais, as mães, eu não quero tocar, é estranho, parece que tá doendo, machuca o meu bebê. Você precisa entender que de fato é o coto umbilical. E aí, a partir do momento que você entende que ele não dói, que ele não traz nenhum desconforto para o seu bebê, você fica muito mais segura para o cuidado. E aí, se você faz isso com um profissional do seu lado, é muito mais tranquilo, não é mesmo? Do que imagina, você passou a maternidade inteira, os 2 dias que geralmente as mamães ficam internadas, você passa esses 2 dias sem tocar no coto do seu bebê.
E aí você chega em casa e só tem você, o Coto e o bebê. Se você estava com medo, você vai continuar assustada. E talvez se você tivesse tocado no Coto dele, ou feito pelo menos uma higiene ali, uma limpeza, você se sentiria muito mais segura. Não é mesmo? Então, assim, eu trouxe 5 coisas para vocês, 5 cuidados, que são os principais cuidados que a gente ainda vê na maternidade, né? E que a gente, quando sai da maternidade, a gente vai para um extramuro, que eu costumo dizer, porque ali as rotinas e as práticas que a gente faz, elas vão se multiplicar ao longo de muitos meses, porque durante muitos meses você vai trocar fralda, durante muitos meses você vai amamentar, durante alguns dias o coto vai permanecer até ele cair, não é mesmo? Durante muitos dias, muitos meses, você vai ter que se adaptar ou adaptar o ambiente para o seu bebê, porque depois mais para frente a gente fala de salto de desenvolvimento e aí a gente como estimular esse bebê com relação ao sono, não é mesmo? Mas eu precisava falar com vocês sobre esse universo dentro da maternidade, o quanto é importante para vocês se apoderarem de informações e vivenciarem, desfrutarem para se sentir o mais seguro possível depois que vocês receberem a alta. E algumas mamães podem estar me perguntando assim, mas Bianca, e se por alguma condição clínica ou por própria escolha minha, eu não quiser participar desses cuidados dentro da maternidade? É uma decisão sua, cada um escolhe a maternidade que desejar. Não existe regra, não existe o certo, não existe o errado. Quem define a maternidade que você deseja é você mesma. Eu espero ter ajudado bastante. Eu espero ter tirado um pouquinho essa cortina que a gente tem com relação às coisas que vão acontecer no nosso puerpério imediato, que a gente fala, que é aquele período que a gente está ali ainda dentro da maternidade. Não poderia trazer aqui toda a experiência, que eu trouxe só uma partezinha, eu trouxe só um pouquinho de tudo que eu passei ao longo desses 17 anos dentro de uma maternidade fantástica, com pessoas fantásticas, em que o nosso propósito era sempre a excelência pautada no cuidado.